Volkswagen Passat 2017 versão Highline, pintado na cor prata tungstênio com o opcional teto solar panorâmico. Nesse vídeo a gente vai mostrar todos os detalhes desse modelo, que hoje tem preço sugerido de R$ 185 mil, nessa versão completíssima, né? Então é o Highline já com o teto solar e pintura metálica, e o Highline já vem com esses faróis aí de Full LED. Então é o modelo hoje topo de linha da Volkswagen no Brasil. Ele já vem com essas rodas de 18 polegadas e ele está sendo vendido agora apenas nessa versão Highline. O Comfortline não é mais oferecido, e nessa linha 2017 a versão Highline ganhou o piloto automático adaptativo, ganhou o Front Assist, porém perdeu o Active Lane Assist, que é o sistema de manutenção ativa em faixa, que fazia parte do pacote de assistência à condução que vinha no Highline até 2016, e agora, nessa linha 2017, foi incorporado no Highline todos esses recursos, exceto o Active Lane Assist. Porém, esse modelo, o Passat, que ele foi lançado no mercado europeu em final de 2014, e no Brasil ele chegou em 2015. Então ele se coloca no mercado europeu como um competidor de modelos premium de marcas estabelecidas. Então ele se coloca como um competidor do BMW 03, do Audi A4 e do Mercedes-Benz Classe C. E o objetivo dele é oferecer mais por menos, quer dizer, oferecer todos os recursos de tecnologia, acabamento, performance, segurança, e com um preço mais baixo. Então aí a gente já começa a ver a primeira funcionalidade do Passat 2017. Ele tem um porta-malas com 586 litros e ele tem um fechamento elétrico, tá vendo? Então um recurso bastante interessante, que você permite fechar o porta-malas apenas com esse botão, e ele também permite você abrir o porta-malas apenas com um gesto na parte inferior do para-choque traseiro, caso você esteja com a chave presencial. O Passat na versão Highline, ele já vem com todos esses recursos. Então os bancos elétricos, bancos com ajuste elétrico, tanto para o passageiro quanto para o motorista, e são bancos da categoria Ergo Comfort. O painel é inteiramente revestido em material soft touch, o porta-luvas também é revestido de material macio e é refrigerado. Todos os painéis de porta são revestidos, os porta-objetos têm revestimento em camurça, e ele vem de série também com esse sistema de som Dyna Audio, com até 16 canais de saída. Um sistema realmente muito sofisticado, de alta qualidade sonora, né? Esse Passat 2017, ele vem também com um ar-condicionado com 3 zonas de climatização, uma das quais na traseira, permite ajuste individual na traseira. Ele tem um espaço interno enorme, porque ele é decorrente, esse carro aí, para vocês terem uma ideia, ele tem uma distância entre eixos de quase 2,8 metros, 2,79 metros. Então ele tem muito espaço na traseira, como vocês viram. E ele também vem de série com esse painel, que é o Active Display, que é o painel, a versão Volkswagen do Virtual Cockpit da Audi. Ele não é tão sofisticado quanto o Cockpit Virtual da Audi, porém ele tem uma série de funcionalidades interessantes. Ele não permite tantas configurações e tantas customizações quanto o da Audi, mas ele é bem sofisticado também. Essa versão ela tem como opcional o teto solar, então o teto solar elétrico, vocês estão vendo o funcionamento dele aí. Então, ele tem esse teto solar e tem também uma persiana que permite você abrir o teto solar e colocar a persiana para evitar insolação. Então, um recurso bastante interessante. Ele tem o aspecto do painel bastante horizontalizado, tem um porta-objetos muito interessante entre os bancos dianteiros, então um porta-objetos enorme, que permite inclusive você fazer carga de telefone de alta
velocidade, então uma tomada com uma porta USB com 1,5 ampere. Então um carro realmente nível premium, né? Esse carro ele conta com a plataforma, ele usa a mesma plataforma do Golf. Então é a plataforma modular transversal do Golf, só que alongada, né? Alongada. Então ele é um carro bem maior. O Golf não chega nem a 2,7 metros de comprimento entre eixos. Aí um detalhe, que o banco do motorista ele conta com 3 memórias, né? Então ajuste elétrico com 3 memórias. O capô do motor, você abre lá, ele tem um amortecedor, então você não tem esse negócio de varetinha nem nada. Esse motor aí é um 2.0 TFSI com 220 cavalos e 35,7 kgfm de torque, associado com uma transmissão DSG automática de 6 marchas. Esse carro aí acelera de 0 a 100 em 6,7 segundos, segundo dados oficiais da Volkswagen, chega a 246 km por hora. O consumo dele, para vocês terem uma ideia, segundo dados do Inmetro, é um consumo fantástico. Em cidade, 10,4 km por litro. Vou te falar que a gente conseguiu 11,5 nesse percurso urbano aí que a gente faz, com ar-condicionado ligado full time, e em estrada ele chega a 12,9 km por litro. Então, para um carro que tem esse nível de desempenho, ele é fantástico. Ele só não... Se você comparar ele com o Mercedes C200, com o BMW 320i, Jaguar XZ e tal, ele só não é mais econômico do que o Audi A4 2.0, que o Audi A4 faz 14,3 em estrada, adota... Só que o Audi A4 é outra plataforma. Quem acha que essa plataforma aí não tem absolutamente nada a ver, o A4 tem uma plataforma MLV, o motor é longitudinal, o Passat é transversal, então é totalmente diferente, não tem nada a ver um carro com o outro, né? Então vamos ver algumas funcionalidades dele. Bom, pessoal, aqui a visão, a câmera com visão panorâmica do Passat, né? Vocês podem ver que quando você engata ré, ele tem uma série de sensores de estacionamento laterais que ele te mostra exatamente a posição do carro e inclusive te dá visão lateral, quer ver? Aí, então ele facilita muito. Ele tem uma câmera de visão traseira, mas ele também te coloca a situação do carro em relação aos carros que estão nas laterais. Então, facilitando muito as manobras, né, em vias vagas muito pequenas, né? Então ele vai colocando isso. Depois ele sai sozinho, essa imagem do sistema de informação e entretenimento. Agora uma visão do Active Display do Passat. Aí a gente está com a configuração, há outros tipos de configuração, mas aí a gente está com o GPS colocado na parte central do Active Display, e a gente escolheu a opção de informar os dados do piloto automático adaptativo. Então vocês podem ver que no centro do conta-giros tem uma pista e tem a informação do radar. Então ele mostra se ele está detectando um carro na frente. Então, se você tiver com a velocidade setada, ele fica acompanhando esse carro da frente. Inclusive, se o carro da frente parar, ele para também. Então é um recurso super interessante. Uma pena só que nessa linha 2017, como a gente já disse, foi retirado o sistema Active Lane Display, que seria o sistema de manutenção ativa em faixa. Então, o Passat, nessa linha 2017, então desde 2015, ele tendo a plataforma MQB, quem está acostumado, por exemplo, a andar com um Golf dessa linha geração 7, vai se sentir muito familiarizado ao conduzir esse Passat. Em termos ergonômicos, é muito parecido, toda a posição de comandos, as sensações que o carro traz, apesar dele ter um entre-eixos bem maior do que o do Golf, mas em termos sensoriais você não difere muito do Golf, exceto pelo fato dele ser um carro com um espaço interno realmente significativamente superior. Vocês podem ver aí que a gente está andando com o piloto automático adaptativo, setamos em 60 km por hora, e o carro da frente, quando ele reduz a velocidade, o piloto automático adaptativo ele reduz também automaticamente. Você permite, através do sistema de gerenciamento do carro, que você
defina qual é a distância que você quer que o carro mantenha em relação ao carro que vai à frente. Então, do jeito que funciona o piloto automático adaptativo do Passat, ele é muito interessante porque ele é funcional e eficaz, não só em percursos rodoviários, né, em estrada, como também em cidade. Então você pode andar com ele setado em baixas velocidades, que ele funciona inclusive no ande e para de congestionamentos. Então, se o carro da frente parar, como a gente já disse, ele vai parar também. Mas, então, que acontece? O Passat, ele é um Golf, a impressão que você tem ao andar com esse carro é como se fosse um Golf 7, só que em escala maior. Ele tem muito mais espaço interno, ele tem muito mais espaço, inclusive na traseira. Ele tem um porta-malas com 586 litros, que é significativamente superior ao do Golf. Então é um carro maior, que chama muito mais a atenção que o Golf também. Isso aí a gente andou alguns dias com esse Passat, que inclusive esse Passat aí ele é usado, ele está com mais de 15 mil quilômetros. Aí vocês viram, eu não estou fazendo absolutamente nada e ele está freando o carro. Por quê? Porque o carro da frente ele teve uma redução. Então, esse piloto automático adaptativo é uma das principais funcionalidades do Passat. Então, hoje, qualquer Passat que você comprar no Brasil, ele terá essa função, porque o Passat hoje no Brasil é vendido apenas na versão Highline e ele conta já de série com esse piloto automático adaptativo. Então o único opcional que a gente tem no Passat agora é o teto solar. Então, para quem quer um aspecto um pouco mais... Tá vendo? Ó, não fiz nada, ele freou o carro. Fiz absolutamente nada, ele está freando o carro. Então é realmente sensacional, é muito conforto interno utilizar esse piloto automático adaptativo, muito conforto para o motorista. E uma outra funcionalidade que esse carro tem, que é o sistema de frenagem autônoma de emergência. É meio complicado a gente fazer o teste porque dá medo, tá vendo? Ó, eu não fiz nada, ele freou. Novamente ele freou sozinho, fez a frenagem automática, né? Não, ele fez a frenagem do piloto automático adaptativo, mas ele tem o sistema de frenagem autônoma também com monitorização de pedestres. Então, vamos supor que você está andando em percurso urbano e você acaba se distraindo. Aí, vamos supor, ele detecta que se você estiver indo em direção a um outro carro que está na frente e haja o perigo de colisão, ele primeiro ele emite uma sinalização sonora e visual no painel solicitando que você acione os freios. Caso você não acione os freios, ele fará o acionamento automático. Tá vendo? Ó, o carro saiu da frente, agora ele automaticamente vai retomar a velocidade configurada, que é de 60 km por hora. Então, pô, fantástico o piloto automático adaptativo do Passat. E também essa função de frenagem autônoma de emergência, ela garante, por exemplo, que ela funciona até em 30, 35 km por hora. Acima disso ela já não funciona, mas ela garante, por exemplo, que você não atropele uma pessoa inadvertidamente, porque ele detecta também a presença de pedestres passando na frente dos carros e faz a frenagem automática. E ele detecta também uma iminência de uma colisão e faz essa frenagem. Então é um carro assim sensacional nesse sentido. Com relação ao desempenho, esse carro aí, o que acontece? Ele é baseado na plataforma MQB, só que é um carro bem maior, em comprimento total ele tem 4,76 metros de comprimento e ele pesa 1.500 quilos mais ou menos. Então, e ele adota a mesma mecânica do Golf GTI, então ele adota um motor 2.0 de 220 cavalos, a gente já mostrou, com a transmissão DSG6, basicamente a mesma mecânica do Golf GTI. O Golf é em torno de 200 quilos mais leve, mas para quem andou no Golf GTI e anda nesse Passat aí, se você colocar ele no modo Sport, porque ele também tem um sistema chamado DCC, que é o Dynamic Chassis Control, por meio do qual você consegue controlar uma série você consegue selecionar modos de condução. Tem o modo Eco, que é econômico, então ele torna as respostas de acelerador um pouco mais lentas para maximizar a economia de combustível. Tem o modo Comfort, que como os amortecedores, esses amortecedores do Passat permitem um ajuste magnético,
e ajuste de nível de carga. Então, se você coloca no modo Comfort, ele deixa a suspensão mais macia, coisa que no Passat isso não acontece, porque o Passat não tem amortecedores adaptativos que tem, no Golf você não tem os amortecedores adaptativos que você tem no Passat. No Passat tem nessa versão Highline. Então, quando você migra por exemplo, do modo Sport para o modo Comfort, você sente uma diferença significativa em termos de maciez da suspensão. E no modo Sport, por exemplo, o motor fica muito mais rápido, ele segura mais as rotações, ele torna o carro muito mais agressivo, muito mais esportivo. Já no modo Comfort, no modo Eco, ele se torna um carro mais dócil, mais suave. Aliás, essa é uma característica muito interessante, que apesar de ser um carro com muito desempenho, né, se você acelerar esse carro em modo esporte, ele cola suas costas no banco. Um desempenho absolutamente fenomenal. Para a gente ter uma ideia, para você ter um BMW com esse nível de desempenho, você tem que pegar a BMW 328i. Esse carro custa R$185 mil. A BMW 328i, que não tem muitos desses recursos, não tem o painel digital, não tem o piloto automático adaptativo, não tem o sistema de frenagem autônomo, parte de 210. Para você ter uma Mercedes com esse nível de desempenho, você teria que pegar uma C200, uma C250 Sport. E eu vou te falar que o Passat muito provavelmente vai andar na frente, porque o nível de desempenho desse carro é muito grande. Agora, em termos de equipamentos, mesmo que você pegar a Mercedes mais a classe C, fabricada no Brasil, mais topo de linha, e com todos os opcionais, ou o BMW Série 3, você não vai ter esses recursos, como esse painel com Active Display, e você não vai ter piloto automático adaptativo nem nada. O único carro que se equipara aí seria o Audi A4, mas aí o A4 é um carro de categoria superior. Se você andar num A4 e andar num Passat, você vai ver que o A4 é um carro bem mais refinado, mas ele também é muito mais caro, né? Se você pegar, apesar do A4 partir de em torno de R$160 mil, mas é a versão básica, que é a Traction, que também não tem todos esses equipamentos. Se você quiser um Audi A4 com piloto automático adaptativo, com painel Active Display, você vai pagar mais de R$200 mil, esse Passat sai a 185. Então tem um trade-off aí. Agora, que o A4 é um carro claramente de categoria superior em relação ao Passat, isso não tem a menor dúvida, basta você andar nos dois, porque a plataforma é outra. O A4 tem uma plataforma que vai ser usada no Audi A8, é usada no Audi Q7, então é uma plataforma de motor longitudinal, ela é diferente, é bem diferente, então, só que é muito mais caro também, né? Então, eu acho que os concorrentes principais do Passat seriam o BMW Série 3 e o Mercedes-Benz Classe C. O A4 já é uma categoria um pouco acima, né? Eu acho que não cabe muito você comparar com o A4. De qualquer forma, é um carro fantástico, porque essa plataforma MQB ela dá origem a vários carros, e o Passat ele tem esse comportamento dinâmico assim magnífico, muito estável, né? E muito desempenho também, com um consumo contido, né? Então ele tanto em estrada quanto em cidade, ele tem um comportamento maravilhoso, porque principalmente em cidade ele é muito dócil. Apesar desse nível de desempenho, como a gente já disse, ele tem, se você acelerar na boa, deixar ele em modo Comfort, ele é muito suave, muito dócil, ele não tem aquela explosão de desempenho, ele é um carro muito tranquilo, então muito agradável. Agora, quando você o solicita, ele responde com vigor, né? Então é muito legal esse Passat. E a posição de dirigir, como a gente já disse, para quem está acostumado com Golf, você não vai sentir grandes diferenças, tá certo? Ele realmente tem um padrão ergonômico muito parecido. Agora, ele tem essas saídas de ar, por exemplo, essas saídas de ar totalmente horizontalizadas, com esse reloginho digital um pouco mais, esse relógio analógico, ele dá um requinte adicional ao Passat, né? Então é um carro realmente com características de maior requinte interno, porém mantendo a esportividade e a docilidade de um carro convencional. Bom, pessoal, então chegando à parte final da nossa avaliação, a gente andou alguns dias com esse Passat Highline, que está com quase 16 mil quilômetros, modelo 2017, e além das suas características dinâmicas, né, é um carro extremamente bem equipado. Ele vem de série com controle de estabilidade, controle de tração, ele vem com o sistema de
Park Pilot, né? Então ele tem sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, tem 6 airbags, um ar-condicionado, né, com 3 zonas de climatização, tem assistente de partida em rampa, ele tem os detalhes internos em black piano, faróis são de LED com sistema DLA, então ele faz a comutação automática dos faróis, ele tem sistema de condução de posicionamento diurno em LED, então se você ligar o carro ele já atende à legislação brasileira. O freio de estacionamento tem função auto-hold, então você praticamente pode desencanar do freio de estacionamento. Você tem a partida por botão Start, a chave é presencial com sistema keyless. Então é um carro, assim, em termos de equipamentos, e é difícil você achar algum carro nesse nível de preço com a mesma quantidade de recursos. Tem sistema Start-Stop, que ele desliga automaticamente o carro nas paradas temporárias. Aí vocês viram o funcionamento do sistema keyless. Então, você, basicamente, estando com a chave, você abre o carro sem tocar no comando de controle remoto. Os retrovisores são rebatíveis eletricamente. Essas rodas que vocês estão vendo aí são de série nessa versão Highline. Então o carro, assim, rodas de 18 polegadas, então são de série nessa versão Highline. Então um carro realmente top, sendo que as principais questões, os principais equipamentos que realmente eu acho que faz diferença é o ACC, que é o Adaptive Cruise Control, o sistema de som Dyna-Audio Confidence, que tem 12 alto-falantes, o painel digital e o assistente de mudança de faixa, que é o Side Assist, mas ele não faz a mudança automática, tá? O sistema de infotainment é o Discovery Pro com 8 polegadas, então é um carro realmente completíssimo, com desempenho de carro premium, nível de segurança de carro premium, né? Esse carro recebeu o Top Safety Peak Plus pelo IEHS, que é um instituto instituto de resseguro americano. Então ele é usado pelas principais seguradoras dos Estados Unidos para definir prêmio de seguro. Então, se o carro for mais seguro, ele acaba tendo um prêmio de seguro um pouco mais barato. É usado pelas seguradoras americanas, é o instituto mais rigoroso do mundo, que é o IEHS, e ele recebeu a classificação Top Safety Peak Plus porque ele tem todos esses recursos, né? Monitorização frontal, e ele tem também o sistema pré-collision, que ele identifica se haverá uma colisão e ele já prepara o carro também nessas situações emergenciais. Então é isso aí, esse aí é o Passat 2017 Highline completo.